Boa tarde a todos. Mais uma vez aqui eu estou para gravar um vídeo sozinho, porque a Leonice foi para o médico e nós estamos aguardando ela se recuperar para voltar a gravar junto. Eu hoje, desculpa, hoje eu vou responder algumas perguntas que nos fizeram sobre algumas passagens bíblicas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, eu recebi algumas perguntas e, na medida do possível, vou tentar responder. Uma das perguntas é: quem nasceu primeiro, a igreja ou a Bíblia? Nós sabemos que o cânon bíblico nasceu bem depois da igreja, porque no início nós tínhamos o Velho Testamento, mas não tínhamos nada do Novo. A primeira carta que São Paulo escreveu, que é o livro mais antigo da Bíblia, foi escrito pelos anos 45 a 50. Então, nesta época, nós tínhamos igreja, mas não tínhamos Bíblia, tínhamos algumas cartas. Então, a resposta é: a igreja nasceu primeiro que o cânon bíblico. Uma outra pergunta que me fizeram: em que lugar na Bíblia está escrito que a Bíblia é a única regra de fé? Não existe. Na Bíblia não existe em lugar nenhum citação que a Bíblia é a única regra de fé. Nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus que foi escrita, mas não tem em lugar nenhum da Bíblia que cita que ela é a única regra de fé e prática. Nós encontramos na Bíblia, em 1 Timóteo 3,15, nós encontramos que a igreja do Deus vivo é coluna e sustentáculo da verdade. Isso nós encontramos. E nós sabemos que o Novo Testamento é filho da igreja. Então, a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade. É lógico que a palavra de Deus ela é importantíssima. Nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas para nós que acreditamos na tradição, também nós sabemos que a palavra de Deus é um homem, é Jesus. Então, fica muito difícil achar que a Bíblia é a única regra de fé e prática, porque aí nós íamos ter uma baita de uma contradição, que nós encontramos na Bíblia apenas escrito de poucos apóstolos. E Jesus mandou que eles issem pelo mundo e pregassem. Então, nós encontramos na Bíblia Mateus, nós encontramos na Bíblia João, nós encontramos duas cartas de Pedro, uma de Tiago, nós encontramos Judas e mais ninguém dos apóstolos. Será que tudo aquilo que os outros apóstolos pregaram foi vão? Não teve frutos, não realizou nenhum fruto durante toda a pregação deles, porque não está na Bíblia nada daquilo que eles pregaram. E nós sabemos que todos tiveram o seu
ministério pregando em algum lugar deste mundão de meu Deus. Então, a Bíblia é importante, sim, porque ela é a palavra de Deus inspirada, mas vamos acreditar também naquilo que a tradição nos fala durante 2000 anos. E eu acho que as perguntas foram essas. Então, eu não leio a Bíblia para ser católico. Eu sou católico para ler a Bíblia. Porque a igreja nasceu bem primeiro do que o cânon bíblico. A igreja sobreviveu durante quase 400 anos sem o cânon bíblico formado. Tinha as cartas que foram escritas, algumas cartas que foram escritas, mas, por exemplo, o Evangelho de João foi escrito pelos anos 95. E essas cartas que foram escritas foram para igrejas que já estavam formadas. Os apóstolos primeiro foram formando as comunidades cristãs, depois escreviam cartas, mas primeiro fizeram por palavras, pregando. Depois escreveram cartas. Os evangelhos, por exemplo, o primeiro evangelho de Marcos, que na verdade Marcos escreveu seu evangelho ouvindo Pedro pregar, ele era discípulo de Pedro. Foi escrito pelos anos 60, mais ou menos. Foi o primeiro evangelho que foi escrito. E até aí a igreja já existia fazia bastante tempo. Então é isso, essas perguntas que me fizeram e eu estou respondendo. Espero que tenha respondido a contento. Uma boa tarde a todos.